Olá, Chegatiana, começando mais um pré-jogo aqui no canal CRB Minha Paixão. Amanhã tem Altos CRB, Copa do Nordeste. Aqui Chegatiana que praticamente tem que dar uma resposta, tem que vencer. Não vem bem no Campeonato Alagoano, né? E na Copa do Nordeste empatou com vitória em casa, 2-2. E para esse confronto, o CRB não conta aí com jogadores Rafinha, David da Hora e Jean Souto lesionado, né? Se tratando de lesão. E também no embarque de ontem, né? A equipe Chegatiana não viajou com 4 jogadores, né? E então o CRB vai com bastante desfalque aí para esse confronto aí contra o Altos amanhã às 21h30. E jogadores que não embarcaram foi GG, Anselmo Ramon e também Natan Melo e o jogador Vitinho. Então para esse confronto a gente vai ver, né, como vai ser essa escalação do Bertolozzi uma hora antes da partida, mas o CRB bastante desfalcado para esse confronto contra o Altos e praticamente o CRB que no campeonato alagoano, a equipe Chegatiana precisa vencer o Coruripe ou empatar, né? Para classificar aí para as semifinais do Alagoano. Já a equipe do Alto, no campeonato piauense, ele é o líder no grupo A ali com 8 pontos. E praticamente o CRB tem sim condição de vencer a equipe do Altos, com todo respeito, mas os últimos 3 jogos das duas equipes foi uma vitória para o CRB, um empate e uma derrota. Lembrando, os confrontos foram CRB venceu no Repelé por 2-0, depois empatou 1-1, a equipe Chegatiana perdeu por 2-0. E praticamente, como eu falei, o CRB tem que vencer no grupo dele, o CRB que é o 4º colocado com 1 ponto, ali abaixo do Vitória também, que tem 1 ponto, e já o Alto no grupo dele, ele está ali na 7ª colocação e não pontuou. Um jogo que o CRB tem condição de vencer, o CRB tem que praticamente por alguns jogadores, isso acredito eu, por causa do jogo que tem contra o Coruripe no sábado. Praticamente o Humberto Lousa está balançado no cargo, né? O Humberto Lousa está balançado no cargo, o Humberto Lousa tem que dar resposta, porque o time não tem um padrão de jogo ali que com o CRB nesse início de temporada aí, visando as competições que tem pela frente. Então o Humberto Lousa está bastante balançado, um time que não consegue fazer gol e praticamente vão aguardar. Segovia que desembarcou ontem em Maceió e praticamente vai sim ajudar bastante o CRB na parte defensiva ali. Um homem gol na frente, né? O CRB que cria ali, mas não consegue marcar gol. Então precisa de reforço, como eu falei. Amanhã tem Altos CRB, Copa do Nordeste e praticamente é vencer. Tem que vencer porque se quiser brigar na parte de cima, com todo respeito ao Altos, o CRB tem que vencer a equipe do Altos fora de casa, porque a posição do CRB não é nada confortável na tabela aí do Grupo A, Copa do Nordeste. Então, comente aqui no canal qual o placar do jogo de amanhã entre Altos e CRB. Meu placar, acredito eu, 2-1 para o CRB, beleza? Então, tamo junto, canal Minha Paixão, canal de torcedor. Vamos ver o que falou a galera da Rádio CBN. Alguns jogadores nem viajaram, o próprio André tinha adiantado pra gente ontem aqui no CBN Esportes, e acho que era o ideal mesmo desse time do CRB para viajar lá para Teresina. O Anselmo, o GG, o Natan Melo e o Vitinho não embarcaram, né, não viajaram. O Vitinho está aprimorando a parte física e aí fica de fora, e o Anselmo, o GG e o Natan foram poupados mesmo. E outro jogador que também não viajou, que saiu sentindo no último jogo, é o Jean Souto, zagueiro, sentiu lá contra o Muricy, foi substituído. Mas esses jogadores não viajaram para Teresina. O CRB vai ter inclusive dificuldade para escalar no time. A gente vai ter dificuldade para pensar no time titular do CRB para amanhã. E o Humberto Lousa também vai ter trabalho para escalar esse time do CRB amanhã no confronto contra o Altos. Tanto é que o Anselmo, como não tem substituto, quem seria o primeiro substituto? Seria o David da Hora, né, que está lesionado, está fora. E aí o CRB está apelando, digamos assim, para alguns garotos da base, inclusive garotos que se destacaram na copinha. Tem um atacante, esqueci o nome dele agora, fugiu o nome dele. Dioran. Mas o CRB não, Guilherme. É o Guilherme. O Dioran já faz parte, né, do elenco principal. O Guilherme foi relacionado para o jogo, já para o Humberto Lousa ganhar algumas peças de reposição para tentar montar um time competitivo amanhã contra o Altos pela Copa do Nordeste. Esses jogadores de fora, e aí o elenco que já é enxuto, né, conta com muitos garotos da base. O Lousa ainda vai ter essa dificuldade para escalar amanhã à noite pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Thiago Melo, por isso que os torcedores do CRB ficam da bronca, porque repare, não vai contar com o Anselmo amanhã, aí vai colocar o nome desse menino que vai ser o titular, parece daquele remédio que você ia comprar naquela farmácia. Vai fazer 2 gols. De Oran, não é? Vai fazer 2 gols. Anote. É pra se motivar, pô. Olha, presta atenção. Ninguém é insubstituível. Eu tava conversando isso, tava vindo da AMEAL, da associação, e eu tava conversando com
com um grupo de pessoas, eu estava dizendo, olha, ninguém é insubstituível. Anselmo Ramon hoje é a maior referência do CRB. É notório? É. O da base é Fabrício. Ninguém começa lá em cima. O Anselmo Ramon hoje é a referência, mas ele não começou como referência. Ele começou tendo oportunidades. Sim, mas um negócio desse, o cara vai entrando. Um negócio desse, Isso já foi ou o cara vai fazer aqui. 2 gols. Quem será o substituto? A gente já... Ou o cara vai fazer 2 gols. E pronto. E aí dá a vitória do CRB 2-1 pro Galo. Pronto, acabou-se. Anota aí. Você tá com essa mesma Anote aí. confiança no Diorã, Alberto Oliveira? Não, mas o CRB não tem outro caminho. É óbvio que o CRB tira GG, o Natan Melo e o Anselmo Ramon por conta de que ele precisa dos caras e os caras estão para estourar. O CRB já perdeu Rafinha, o David da Hora, ele está recuperando o Vitinho, e ele perder mais 3 jogadores num jogo de decisão, como o jogo contra o Coruripe, são 7 jogadores a menos, Emerson. Então não dá para você arriscar. Natan, embora o Thiago não goste, mas Natan, GG e o Anselmo são titulares sem substitutos no time do CRB. Então, esses caras estão sendo resguardados para o CRB não correr mais riscos de perder outros atletas. O CRB perdeu o Ian Souto. Além do Rafinha e do Davi da Hora, ele também perdeu o Ian Souto. Então é muita gente machucada. Esse começo de temporada do CRB não é culpa do clube. Esse é uma situação de calendário do futebol brasileiro. Eu já tenho falado muito sobre isso. E infelizmente você tem que fazer esses sacrifícios. Segurar jogadores importantes, segurar jogadores que são base do time, esteio do time, para poder ter todo mundo à disposição no jogo contra o Coruripe. Sem opções de jogar. O CRB acredita e quer fazer desses jogadores que vão contribuir com o clube, inclusive financeiramente. Agora, eles vão jogar quando? Vai jogar numa Série B? Não vai. Ele precisa jogar nesse momento. É nesse momento que você vai dar jogo para os meninos terem uma desenvoltura. Agora, o que é que está acontecendo? Como o CRB não tem resultado, não tem conseguido resultado, essa situação, ela aumenta muito a pressão para os garotos. Porque hoje o Diorã vai jogar a Copa do Nordeste. Independe de se é um jogo fácil, de se é um jogo difícil, se é um jogo contra o Fortaleza, que foi campeão do ano passado, se é um jogo contra um time lá do interior, de qualquer canto. Ele vai jogar a partida. Não era o ideal, mas você está pensando maior, você está pensando em Anselmo estar no jogo da decisão, que é uma decisão para o CRB, é a última vaga para a semifinal do Campeonato Alagoano, e o CRB não atingir isso é muito ruim. Então, mas é um projeto de clube, a gente pode questionar, concordar ou não, mas é o projeto do clube, e é no Alagoano que ele precisa jogar. Ouvi você também, Thiago Luiz, dá a sua opinião também sobre isso. Cadê o Thiago? Ô, Thiago, a gente estava falando, né? Tinha comentado, inclusive, depois do jogo contra o Muricy, que esse seria o cenário, o provável cenário ideal, entre aspas, para o time do CRB, né? Poupar alguns jogadores no jogo da Copa do Nordeste para ir com força máxima dentro do possível contra o Coruripe. É uma situação até delicada você pensar que o time como o CRB, é uma coisa que a gente já debateu também, que tem o maior orçamento de longe assim do campeonato, precise poupar o time para conseguir a classificação no Campeonato Alagoano, né, na última rodada. Eu acho que os garotos da base entram, eu tenho falado isso desde o começo da temporada, que precisam de fato ganhar oportunidade, precisam ganhar visibilidade, mas a pressão de resolver o momento ruim do CRB não pode ser depositada em cima deles, até porque eles chegam para agregar, digamos assim, né, para se juntar a esse elenco que deveria ter a responsabilidade de resolver para o CRB.
Mas como esse momento do CRB é muito ruim, acaba caindo sobre eles. Inclusive estava vendo aqui em alguns grupos de torcida do CRB, jogadores já rejeitando alguns garotos da base sem sequer vê-lo jogar. O próprio Fabrício, já tem gente criticando aqui que ele vai para o jogo, mas se o Humberto Louser não tem peça de reposição para esse jogo de amanhã, tem que usar mesmo. Agora sim, tem que ter cuidado, como eu tenho falado, de não jogar pressão em cima desses garotos para resolver todos os problemas do CRB que apareceram agora nesse começo de temporada. Mas é o que o time tem, como o Alberto falou, é o planejamento da diretoria de apostar nos garotos da base. A gente pode questionar, pode discordar, mas é o que eles adotaram achando ser o certo. Então vamos ver até quando vai e tomara que dê certo, né? Tomara que esses garotos entrem e resolvam amanhã no jogo, consigam um empate, uma vitória. Mas é difícil visualizar um time que quer brigar pelo que o CRB quer brigar, pelo menos na teoria, com essa configuração. Mas é torcer para dar certo, embora muita gente desacredite.